Começa agora mais um programa Percursos Pedagógicos. Aqui discutimos as boas práticas e as diretrizes da educação e do currículo santista. Hoje vamos falar sobre territórios educadores, um assunto tão importante na abordagem educacional que ganhou uma série produzida aqui pela Educa Santos TV. E para conversar sobre esse tema, temos aqui no estúdio duas educadoras que têm muito a nos ensinar. Márcia Calçada, diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação de Santos, doutoranda em currículo pela PUC, mestra em Educação Integral pela Unimes. Márcia atua na Rede Municipal Santista desde 1990. E Eliane Loureiro de Oliveira, pedagoga, professora de matemática na Rede Municipal de Ensino de Santos. Eliane é mestre em práticas docentes do ensino fundamental com especialização em orientação educacional. Durante o programa, vamos contar também com a contribuição da jornalista Rayana Ribeiro, que há 20 anos trabalha com projetos nas áreas de educação e direitos humanos e faz parte da direção da Cidade Escola Aprendiz. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio, é um prazer. Agradecemos. Prazer, agradeço. A educação não deve se restringir ao espaço escolar e aos conhecimentos que ali existem. Ao contrário, para ser integral, a educação precisa ir além desses limites e incluir a família e a sociedade. Por isso, eu gostaria de começar essa conversa perguntando para a Márcia o que são territórios educativos e como eles podem ser inseridos no projeto político-pedagógico da escola. Márcia. Então, Alessandra, a gente pode começar abordando da seguinte maneira, com o entendimento de que a escola não é uma ilha. Então, tudo o que acontece ao redor da escola, toda essa vivência que existe ao redor da escola importa e deve ser importada, levando em consideração nas práticas pedagógicas dos professores e, sobretudo, no projeto político-pedagógico, um projeto institucional que todos devem perseguir, né, com as suas metas, com os seus objetivos, dentro da escola. Então, importa saber o que acontece naquele território, como as pessoas vivem. Essa pesquisa, normalmente, ela é feita sempre no começo do ano letivo. Ela tem várias maneiras de ser realizada. Ela pode ser feita por formulários, ela pode ser feita por entrevistas, ela pode ser feita por roda de conversa. É importante a gente escutar as famílias, escutar os representantes do território, escutar os estudantes, escutar os funcionários da escola, os professores, e aí, com todo esse material, você sistematiza toda essa escuta, todos esses dados, essas informações, e aí, junto com essa comunidade escolar, você vai construindo, elaborando o grande projeto político-pedagógico, que é o retrato fidedigno daquelas necessidades, daquela realidade e o que precisa ser realizado, construído entre todos, né, com a ajuda de todos. Eliane, você, professora de matemática, faz uma diferença ter um projeto político-pedagógico que abarque a ideia dos territórios educativos? Sim, é importante. A partir desses territórios é que nós conseguimos envolver o estudante para que ele se reconheça, ele se sinta valorizado, que a cultura dele também é importante e ele queira aprender, porque ele vê um significado nessa aprendizagem. E a partir daí nós vamos crescendo, ampliando os horizontes e assim vai aumentando, né, o grau de conhecimento desse estudante. Agora, ainda sobre os territórios educativos dentro do PPP, vamos ouvir uma fala da jornalista Rayana Ribeiro. Vamos lá? O projeto político-pedagógico de uma escola ocupa um papel central na formação de sujeitos que estejam conectados com a sua realidade local e engajados na transformação social. Para isso, esse documento precisa ser formulado de forma participativa,
em contato com a sua comunidade, sensível aos seus principais desafios e observando quais caminhos podem ser adotados para a superação das suas principais questões. Além de ajudar essa comunidade escolar a entender, a compreender melhor o contexto e o território no qual ela está inserida, o projeto político-pedagógico contribui para mobilizar e engajar as famílias e a comunidade no processo educativo de suas crianças, adolescentes e jovens. Márcia, a visão da Rayana faz sentido com o que você pensa também. Sim, faz, exatamente. Mas, para além do que a Rayana falou, a importância do território é da conscientização, a princípio da sensibilização desses estudantes desse pertencimento. Eles precisam entender onde a escola está inserida, qual é o bairro, que espaço aquela escola ocupa naquela cidade, qual a importância, as questões de comércio, as questões de oportunidades, a questão da mobilização, na mobilidade social que a escola vai trazer para esses estudantes daquele território. Então, tudo isso precisa ser conversado, precisa ser dialogado entre os professores para que eles se sintam também fortalecidos para tratarem dessas temáticas que não são simples, né? Quando você traz essas questões sociais para dentro da escola, você traz um dinamismo, você trabalha com os projetos, você trabalha com a pesquisa, com o envolvimento desses professores, dos funcionários, das famílias e, sobretudo, dos educandos. Mas, por outro lado, você traz essa riqueza desse conteúdo que faz sentido para o estudante. Então, ele quer saber, ele se interessa, ele participa. Então, é muito importante fazer essa articulação entre os conteúdos tradicionalmente construídos, né, de conhecimento da nossa sociedade com essas vivências, essas experiências e esses acontecimentos do cotidiano do local onde se vive. Então, é muito importante a escola ter essa visão. Eliane, e quando os estudantes se dão conta de que eles estão fazendo parte de um processo tão importante quanto o território? Então, eles se sentem valorizados, reconhecidos, eles entendem que a cultura deles e os hábitos são importantes também, e a partir daí eles têm mais vontade, se sentem estimulados ao querer aprender, são protagonistas do seu aprendizado, do seu conhecimento. A partir do momento que ele começa a ver o seu entorno, ele pode refletir sobre aquilo que ele está vendo e através do professor, pensar e refletir como eu posso melhorar, quais são os problemas aqui da minha comunidade, do meu entorno, o que eu posso fazer para mudar essas situações que não estão bacanas, que eu não estou gostando, até mesmo ver novas oportunidades de empreendedorismo, de trabalho. Então, tudo isso faz parte do território da reflexão. E né, isso desse desde trabalho. a educação infantil. Sim, desde a educação infantil. Desde muito cedo. Ah, bacana. Agora, o território, ele só funciona se o professor começar. Então, tudo depende também do professor, da iniciativa do professor. Sim, a figura principal, primordial numa escola é o professor, né? Sem professor não tem educando, sem educando não tem professor. Então, essa vontade de se conectar com a realidade do aluno, porque muitos professores não moram no bairro em que atuam. Então, eles também precisam estudar o bairro, estudar esse território, as potencialidades, as vulnerabilidades. Ele precisa mergulhar naquela realidade, porque ele vai conviver 200 dias letivos com aqueles estudantes. Então, ele precisa conhecer a realidade daqueles estudantes até para ele se comunicar com os estudantes, porque cada território tem a sua própria cultura. E essa cultura ela tem que ser validada e articulada a todo o conteúdo que o professor vai trabalhar, né, em aula.
Posso só acrescentar? E tem atividades simples, como, por exemplo, pedir para o aluno abrir a janela do quarto e descrever o que ele está vendo, o que ele vê da janela da sala. Pode depois trabalhar com tirar fotos, com outros recursos, né, com multiletramentos. Então, isso é muito bacana. E são atividades simples, que não requer muito trabalho, muita tecnologia. Vamos ouvir a jornalista Rayana Ribeiro sobre a questão de começar tudo pelos professores. Roda VT. Na educação integral, o território é concebido para além da sua dimensão física. O território é um espaço repleto de dinâmicas, de experiências. O território é o espaço onde a vida propriamente acontece. E para que ele possa ser um território educativo, de fato, é fundamental que o professor reconheça o território a partir das experiências formativas que ele é capaz de gerar. E que o processo de ensino-aprendizagem seja um processo ativo, que convoque o estudante a investigar, a questionar, a descobrir e a ser protagonista no processo de produção de conhecimento. Para que a gente possa articular o currículo aos saberes, fazeres e práticas do território, é fundamental que a gente possa lançar um olhar ampliado para esse território. Um olhar que nos permita identificar, reconhecer e articular as diferentes dinâmicas, identidades, fazeres, saberes, conhecimentos, à nossa prática pedagógica. Muitos professores começam esse processo mapeando potenciais educativos e saberes produzidos nesse território, para daí então poder conectá-los ao processo de planejamento da prática pedagógica. Um segundo caminho, e talvez fundamental, é que esse professor, que essa escola mantenha um diálogo contínuo com os diferentes atores, os diferentes agentes desse território, de modo que ele possa estabelecer parcerias para garantir que esse currículo seja um currículo contextualizado, um currículo crítico, um currículo vivo, que tenha sentido, pertinência e relevância para quem aprende. Márcia, quais são os principais obstáculos que as escolas enfrentam para inserir os territórios educativos? A cultura escolar. Nós temos culturas enraizadas, né, no cotidiano escolar, que muitas vezes dificultam a visão do gestor, a própria visão do professor. Então, essa dificuldade em acreditar que é possível desemparedar, né? Ocupar as ruas caminhando pelo entorno da escola. Então, esse é o grande desafio. Mas quando você constrói um projeto político-pedagógico argumentativo, onde você trabalha a formação em serviço com os professores, você dialoga com esses professores, trazendo a relevância, a necessidade desse conteúdo ser trabalhado, você ampliar esse conteúdo que você trabalha na sala de aula para além dos muros da escola, é um processo, né? Esse é o desafio, é um processo, ele não é rápido, mas ele é de suma importância. Então, quando há o debate, há a escuta dos professores, há o diálogo e também dos adolescentes, sobretudo, né? Fica mais fácil esse diálogo para esse entendimento da necessidade de explorar esse território, explorar, por exemplo, um cinema próximo à escola, o corpo de bombeiros, nós aqui que vivemos na cidade de Santos, a própria praia, os canais. Então, quando você consegue... Tem criança da cidade de Santos que mora na periferia ou nos morros que nunca foi à praia. E tem criança que mora aqui na parte mais da zona leste que nunca subiu um morro de carro, que nunca andou de ônibus. Então, essa é a riqueza de você extrapolar os muros da escola. Você já enfrentou algum obstáculo, alguma dificuldade que dê para nos citar?
Olha, as dificuldades elas vão aparecendo e nós vamos superando aos poucos. Mas eu acredito no que a Márcia falou. A equipe gestora, junto com os professores, é muito importante para que tudo saia bem. Se a equipe gestora comprar a ideia que praça e jardins, as calçadas, as árvores, tudo isso serve como aprendizado, a coisa flui mais fácil. Você deixa de ter obstáculos. Tem um tema muito importante também, que é a relação dos territórios educativos com a diversidade. Vamos ouvir a última fala da jornalista Rayana Ribeiro. Vamos lá. A integração da escola ao território permite que a escola se abra para novos conhecimentos, epistemologias, cosmovisões, culturas e conhecimentos produzidos nesse território. Esse processo é fundamental para que ela possa, então, reconhecer e valorizar todas essas formas de ser e estar no mundo. Tudo isso desafia as estruturas coloniais, os saberes tradicionais e coloca a escola na dianteira de uma educação integral antirracista e inclusiva. O reconhecimento e a valorização da diversidade étnico, racial e cultural da comunidade escolar são pontos fundamentais quando se fala em territórios educativos. Não dá para abrir mão disso. Não dá para falar de educação integral, a gente nem precisaria falar o termo integral, educação já bastaria. A gente ainda precisa adjetivar a educação, lembrando que educação integral não é a mesma coisa de escola de tempo integral. Sim. Você pode ter mais tempo e não desenvolver uma educação de forma integral. Agora, você fazer educação integral sem tratar das questões das relações étnico-raciais também não acontece. E também fazer educação sem a inclusão de todos, né? As crianças e os adolescentes com deficiência, seja ela qual for, a questão étnico-racial, são temas do dia a dia da sociedade. Você vai pegar um ônibus, você vai ao médico, você vai no supermercado. Então, esses temas, essa diversidade, todas essas questões, elas têm que ser trazidas. Então, não tem como você fazer hoje em dia educação se você não considerar as relações étnico-raciais, e a questão das crianças com deficiência, as famílias atípicas. Você tem que incluir todas essas tendências e saber fazer uma boa abordagem para que todos também se sintam importantes, partícipes desse processo de construção de conhecimento e desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Perfeito, a Márcia falou muito bem. Eu acho que é um tema que tem que ser, no dia a dia, trabalhado pelo professor. Ele não precisa ser especialista disso ou daquilo. Mas precisa estudar. Precisa estudar e ter o papel de escuta desse estudante também, para que ele possa sentir a vontade de falar se tiver algo incomodando. Sim, precisa estudar, porque você não dá para chegar e simplesmente falando. Precisa se aprofundar nesses temas. Mas é algo que, assim, se tem algum problema na sala de aula que acontece, seja bullying, qualquer tipo de preconceito, na hora o professor não pode se furtar. Ele tem que se posicionar, se ele não souber como trabalhar com a situação e com a orientadora, com a gestão, para que isso não se prolongue, já corte logo. Isso, Eliane, tem que ter a clareza de que bullying é uma coisa, racismo é outra, né? Racismo é crime e você tem tratativas diferentes, protocolos diferentes para cada situação. Perfeito. O programa de hoje está chegando ao fim. Agradeço a presença aqui no estúdio de Márcia Calçada, diretora do Departamento Pedagógico da Seduc Santos, e Eliane Loureiro de Oliveira, professora de matemática da Rede Municipal de Educação. E também a contribuição da jornalista Rayana Ribeiro. Muito obrigada pela presença de vocês, foi maravilhoso. Agradeço, obrigada, foi um prazer. Obrigada, Eliane. Márcia, eu que agradeço. Valeu. Até o próximo Percursos Pedagógicos e você já sabe, eu te espero. Tchau.